Revelado o incrível e tocante destino de Henrique VIII, que transformou a história para sempre. Rafael olhou para o diário amarelado, seu coração acelerando em um compasso frenético. Ele mal podia acreditar que, em cada página amarrotada, havia um pedacinho de sua própria história, entrelaçada com segredos de uma linhagem que atravessou séculos. Henrique VIII. O nome dançava em sua mente, suscitando imagens de realeza, de poder, mas também de um homem em busca de ser verdadeiramente ele mesmo, assim como Rafael desejava. Ele se lembrava das suas próprias lutas diárias em São Paulo, uma metrópole pulsante de contrastes, onde a desigualdade gritava aos seus olhos e os ecos das expectativas familiares o sufocavam. Desde pequeno, Rafael foi moldado pela pressão de ser alguém importante. O olhar firme e exigente do pai, sempre comparando-o a grandes empresários da cidade, como se a medida de seu valor fosse o sucesso corporativo. Mas havia um desejo que ardia dentro dele, a paixão pela escrita. Nas páginas do diário, ele encontrou inspiração para canalizar suas experiências, e as palavras nasciam como fogos de artifício, brilhando em sua mente. Enquanto explorava a casa da avó, repleta de lembranças, Rafael sentiu que a história de sua família era mais intrigante do que nunca. A luz do sótão, quase carcomido, envolvia o diário como um sussurro, revelando conexões com eventos históricos que ele nunca imaginava. As descobertas se tornaram combustível para seu desejo de contar a própria história, mas a cada novo parágrafo escrito, as vozes familiares sussurravam críticas. Por que não se dedica à empresa do seu pai? É inseguro ser escritor. O peso dessas palavras parecia um peso que o arrastava para baixo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Rafael lutava entre o desejo de agradar sua família e a necessidade de ser autêntico com ele mesmo. A ideia de participar de um concurso literário começou a flutuar em sua mente como um sonho possível. Ele queria mostrar que suas palavras poderiam ecoar tanto quanto os gritos de sucesso do mundo corporativo. Mas, ao compartilhar um trecho para sua família em um jantar, o olhar desaprovador do pai foi como um soco em seu estômago. Foi ali que ele percebeu, entre a dor da decepção, que precisava lutar por sua voz. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora, em um contraste com a escuridão que envolvia seu coração. Rafael estava à beira de uma transformação. O que ele desejava? Ser um vencedor no sentido tradicional ou encontrar a beleza em sua própria autenticidade, mesmo que isso significasse andar por caminhos solitários? O peso das expectativas familiares tornava-se leve às suas costas, e seu coração pulsava com uma nova determinação. Ele tinha uma história para contar, um legado a honrar, e estava pronto para reescrever sua narrativa. A pergunta que ecoava em sua mente era: seria ele capaz de se erguer e mostrar ao mundo o poder de ser verdadeiramente ele mesmo? O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas da sala de estar, iluminando o ambiente com uma luz suave e convidativa. Rafael sentou-se em sua mesa, a xícara de café a esfriar ao seu lado, enquanto as páginas do diário de Henrique VIII se espalhavam diante dele como um mapa de um tesouro inexplorado. A cada palavra lida, o peso de suas escolhas tornava-se mais claro. Era como se a história do monarca reverberasse em seu próprio coração, um eco de desespero e esperança, de escolhas difíceis e consequências duradouras. Enquanto as letras dançavam em sua mente, a ideia do concurso literário tornou-se uma chama ardente. Ele precisava mover aquela ideia de um sonho distante para a realidade.
A cada atraso em sua decisão, as vozes internas se tornavam mais insistentes. E se você fracassasse? A dúvida como uma sombra inescapável. Mas, ali, diante das páginas amareladas, Rafael sentiu um sopro de coragem. Henrique não havia permitido que os desapontamentos definissem seu destino. Por que ele deveria? Com um novo propósito, Rafael pulou para frente, pegou papel e caneta e começou a escrever. As palavras fluíam mais rápido do que conseguia pensar. Ele narrava não só sua história, mas também a conversância de Henrique sobre o amor, a traição e os sacrifícios que fez. Com cada frase, ele se sentia mais livre, mais autêntico. Era como se sua alma estivesse dançando nas linhas que escrevia, ensaiando a liberdade que tanto desejava. Os dias passaram rápidos e intensos. Cada vez que se sentava para escrever, Rafael deixava disso um pedaço de seu eu mais verdadeiro. Sua história encontrava um formato que ressoava com a luta interna que enfrentava todos os dias. Mas essa intensidade criativa vinha acompanhada de inseguranças. As expectativas do pai ainda se arrastavam, aquela comparação constante com o que um homem de sucesso deveria ser. Em momentos de dúvida, ele olhava para a foto da família na estante e sentia um nó no estômago. Então, uma noite, tomou coragem e decidiu conversar com seu pai. Precisava, acima de tudo, que ele entendesse. Naquele momento de nervosismo, ao abrir a porta do escritório do pai, sentiu seu coração batendo tão forte que temia que os outros pudessem ouvir. Encontrou seu pai em meio a papéis e documentos, cercado por tudo que simbolizava a sua história de sucesso. Com a voz trêmula, Rafael começou a expor seus sentimentos sobre a escrita, sobre como ela poderia ser sua forma de legado. Mas, ao priscar a primeira palavra, a expressão de desapontamento do pai foi devastadora. Por que você não pode apenas seguir o que já está em frente? O que mais você quer, Rafael? As palavras dele eram como lanças que cortavam através de sua nova determinação. Rafael teve que lutar contra a maré de decepção e desânimo que tentavam sufocá-lo. Mas ele não estava mais sozinho. Henrique estava ali com ele, em suas palavras e na sua luta. Nos dias seguintes, Rafael decidiu que não iria desistir. Ele se isolou em um cantinho da casa e dedicou suas horas à escrita. A cada palavra, uma camada de dúvida se desvaneceu. A cada página virada, um novo Rafael começava a se formar, mais confiante, mais forte. Ele sabia que, independentemente do que seu pai pensasse, havia espaço para as histórias não contadas, as vozes que pediam para serem ouvidas. Quando terminou o manuscrito, ele teve um estalo. Era a hora de submissão ao concurso. Com a mão trêmula, ele fechou o envelope e olhou para a cidade lá fora. E agora? A pergunta ecoou em seu peito como um tambor. E se tudo aquilo fosse em vão? E se ninguém gostasse? A angústia estava presente, mas, estranhamente, havia uma faísca de esperança. Com o envelope pronto para ser enviado, Rafael olhou para o horizonte, sentindo que aquele momento era um marco em sua vida. Ele estava prestes a dar um passo que poderia mudá-lo para sempre. Mas, na mesma hora, uma mensagem no celular interrompeu seus pensamentos. Uma notificação a respeito da história de Henrique VIII que mudaria tudo para ele. Rafael segurou o celular com as mãos tremendo. O título da mensagem brilhava em sua tela como um farol. Revelado, o incrível e tocante destino de Henrique VIII que transformou a história para sempre. A ansiedade tomou conta dele, um misto de curiosidade e apreensão. Claro que conhecia a história de Henrique, mas o que poderia ser tão impactante a ponto de mudar sua perspectiva? Com um toque apressado, ele abriu a mensagem. Era um link para um artigo que prometia revelações sobre os últimos dias do monarca. Rafael se sentou, sem conseguir desviar o olhar da tela. A cada frase lida, um calor crescia dentro dele. As decisões que Henrique enfrentou em seu leito de morte ecoavam em suas próprias dúvidas e escolhas.
O artigo falava sobre arrependimentos, amor e aceitação, e principalmente sobre as consequências das decisões que ele fizera. Uma citação a chamou especialmente a atenção. A verdadeira realeza reside na capacidade de amar e ser amado. Essas palavras pesaram como chumbo em seu coração. Era um lembrete de que a vida não era só sobre conquistas ou que os outros pensavam ser sucesso. Rafael se viu refletindo sobre seu próprio caminho. O que realmente valia para ele? O que o fazia sentir-se pleno? Ele pegou um lápis e começou a rabiscar algumas ideias na folha em branco ao seu lado. O barro da história de Henrique não era muito diferente do que estava moldando em sua própria vida. Se Henrique podia se redimir e desafiar expectativas, por que ele não poderia? Seus pensamentos começaram a fluir numa nova narrativa, não apenas sobre o rei, mas sobre o próprio Rafael, suas batalhas internas e a busca por autenticidade. Poucas horas depois, esgotado e imerso em suas reflexões, Rafael ficou surpreso ao perceber que já havia escrito mais do que pensava. Era como se as palavras saíssem dele em um turbilhão de emoções, e à medida que escrevia, sentia-se mais seguro, mais determinado. A dúvida que antes o sufocava agora parecia um eco distante. Ele não precisava da validação do pai e, quem sabe, nem mesmo da sociedade. Ainda assim, à medida que o dia se transformava em noite, uma nova preocupação brotou em seu coração. E se ele não apenas enviasse o manuscrito, mas também incluísse um trecho sobre Henrique? Uma abordagem que ligasse as experiências de ambos, revelando não apenas a história de um rei, mas o desabrochar de um homem diante de seus maiores medos. Seria uma homenagem, uma afirmação de que mudar o destino era possível. Quando Rafael finalmente parou para revisar suas palavras, o sol se pôs à distância, tingindo o céu de laranja e roxo. Ele sentiu uma onda de empolgação. Era um novo começo, uma nova direção. O que antes parecia um simples concurso literário, agora se tornara uma oportunidade genuína de se mostrar ao mundo e, quem sabe, de fazer seu pai ver que a verdadeira coragem muitas vezes reside na vulnerabilidade. Mas, antes que pudesse completar o que tinha em mente, seu celular vibrou novamente. Era uma nova mensagem, um alerta que detinha algo inesperado. Convite para a reunião de escritores. Vejo você lá? Rafael sentiu a expectativa crescer em seu peito. O que essa reunião poderia significar para ele? O que mais ele poderia descobrir sobre si mesmo? Com um sorriso hesitante nos lábios, Rafael percebeu que estava prestes a entrar em uma nova jornada. O caminho estava se abrindo diante dele, e agora ele tinha que decidir se estava pronto para seguir. Mas essa escolha, na verdade, poderia mudar tudo novamente. Rafael não conseguia parar de pensar na mensagem. O convite para a reunião de escritores parecia uma porta se abrindo, uma possibilidade de interagir com pessoas que viam o mundo como ele. Mas o nervosismo ainda pairava, como um manto pesado ao seu redor. Ele se perguntava se realmente pertencia àquele ambiente, se tinha o que era preciso para se destacar. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Fugia dos pensamentos sobre o que deveria vestir, sobre como se apresentar e quais perguntas poderia fazer. No entanto, uma determinação silenciosa crescia dentro dele, como se a história de Henrique a empurrasse para a frente. Era hora de deixar o medo para trás. Quando o dia finalmente amanheceu, Rafael se preparou com cuidado. Optou por uma camisa que lhe trazia conforto, uma calça jeans despretensiosa, algo que ainda mostrava um pouco de sua personalidade. Ao sair de casa, seus passos estavam tão firmes quanto sua resolução. Ele respirou fundo, sentindo o frescor do ar como um prenúncio de transformação. O local da reunião era um pequeno café no centro da cidade, um lugar aconchegante repleto de aromas de café fresco e doces quentes. Assim que entrou, um turbilhão de vozes e risos o recebia como uma onda. Rafael hesitou na porta, observando um grupo de pessoas discutindo animadamente sobre suas experiências como escritores. Algo dentro dele pulsava, ansioso para se juntar àquelas conversas.
Ele tomou coragem e avançou. Ao ser recebido por um dos organizadores, sentiu um calor acolhedor em sua saudação. Oi, você é o Rafael, certo? Vamos começar em breve. Sinta-se à vontade. Um sorriso genuíno brotou em seu rosto. Era como se pela primeira vez ele estivesse à sua própria altura, não se escondendo atrás da insegurança. Depois de algumas apresentações, a conversa começou a fluir. Rafael ouvia atentamente, absorvendo cada história, cada experiência. Gente ali era real, vulnerável, lutando com seus próprios medos assim como ele. Quando chegou sua vez de falar, a voz lhe escapou um pouco, mas ele focou na história de Henrique VIII. A reação foi instantânea. Olhares curiosos se voltaram para ele e a sala parecia suspensa em expectativa. Henrique enfrentou suas escolhas e como tudo isso impactou sua vida até o último suspiro. Ele começou, e ao falar sobre ele, me dou conta de que estou aqui, buscando o meu próprio caminho. Se um rei pode se redimir, eu também posso. Suas palavras ressoaram, criando uma conexão palpável com os ouvintes. Havia algo poderoso em compartilhar sua vulnerabilidade. Mas, enquanto falava, Rafael viu algo no rosto de uma mulher no fundo da sala. Era uma expressão de reconhecimento, como se refletisse em seu próprio espelho. Seus olhos brilhavam e seus lábios se moviam quase involuntariamente. Ele não sabia, mas naquele momento algo se acendia dentro dela também. Assim que ele terminou, um silêncio respeitoso tomou conta do local. Então, uma das escritoras levantou a mão e disse: "Você acaba de nos tocar. Precisamos fazer isso juntos. Vamos nos unir para algo maior." A energia na sala mudou. Rafael sentia que estava não apenas compartilhando um momento, mas começando a construir uma comunidade. Ele saía do café com algo novo na bagagem: esperança. A jornada que estava apenas começando, mas já cheia de promessas. O que mais o aguardava nessa nova fase? E mais importante, seria capaz de explorar e se entregar completamente a isso? Olhando para o horizonte, Rafael sabia que a vida poderia ser reescrita e cada dia seria uma nova página. Enquanto caminhava em direção ao desconhecido, um novo alerta iluminou a tela de seu celular. "Contamos com você para o próximo encontro." O que aquela nova mensagem significaria? O coração de Rafael acelerou. Ele estava pronto para mais, mas mal sabia que essa próxima etapa o levaria a descobertas que ele nunca poderia imaginar. Rafael não conseguiu conter a ansiedade enquanto caminhava em direção ao próximo encontro. Estava em um misto de expectativa e medo. A mensagem pulsava em sua mente como um eco prometendo novas conexões e possivelmente mais vulnerabilidade à sua frente. Chegou mais cedo ao café, a atmosfera ainda calma e leve, e sentou-se em uma mesa do canto, observando as pessoas que chegavam. Ele notou detalhes que antes passavam despercebidos: as risadas, os gestos amplos de quem contava uma história, a forma com que os olhos de alguns brilhavam ao falarem sobre seus últimos escritos. Isso tudo o fazia sentir como se estivesse entrando em um novo mundo. Rafael não apenas queria fazer parte disso, ele desejava ser parte de uma narrativa que acolhesse sua essência. Quando a reunião começou, a energia estava diferente daquela vez. As vozes ressoavam como uma sinfonia, cada um compartilhando suas experiências e desafios de forma tão autêntica. Uma escritora chamada Lara trouxe um texto que falava sobre redentores e erros do passado. A audiência estava em êxtase, sentindo cada palavra como uma onda de conexão. Rafael não tirava os olhos dela. Era a mesma mulher que o olhou na reunião anterior, e agora seu brilho parecia ainda mais intenso. Quando chegou a hora de Rafael se apresentar, uma pequena onda de nervosismo percorreu seu corpo. Mas algo dentro dele já havia mudado. Ele recordou a força que sentira ao contar a história de Henrique e decidiu não se esconder novamente. Limpou a garganta e disse:
Eu fui tocado por Henrique VIII, mas hoje eu quero falar sobre redenção e o papel que podemos ter em nossas próprias histórias. Podemos ser o autor e o personagem. Nós temos a caneta. A sala estava em suspense, até que Lara, com um sorriso encorajador, murmurou: "Isso mesmo." Esse impulso simples fez com que ele se sentisse mais leve. Descreveu como cada erro poderia se transformar em aprendizado e como as histórias dos grandes líderes, mesmo os mais controversos, podem refletir as nossas vidas. À medida que Rafael falava, ele viu os rostos da plateia se iluminarem. Algumas pessoas balançavam a cabeça em concordância e ele percebeu que ali havia uma busca coletiva por compreensão e espaço para falhar e crescer. Ao final de sua apresentação, um clima de camaradagem permeou o ambiente. Todos se sentiam conectados por uma nova compreensão de que ninguém é apenas o que faz, mas muito mais do que podemos imaginar. E então, algo inesperado aconteceu. Lara levantou-se e, com um sorriso que parecia iluminar toda a sala, disse: "Se alguém aqui tem um trabalho que precisa de apoio, nós podemos formar grupos de escrita, podemos ser mais fortes juntos." A sala foi à loucura, aplausos ecoaram por todo o café. Mas, já no ápice da comemoração, Rafael sentiu um frio na barriga. Ele olhou para Lara e, naquele momento, percebeu que havia algo mais do que amizade nas trocas de olhares. Antes que pudesse processar o que sentia, ela se aproximou e disse: "Eu gostaria de conversar mais com você sobre escrever juntos." O coração dele quase pulou para fora do peito. Poderia isso ser o início de algo mais do que uma colaboração? Havia um mundo inteiro se desdobrando à sua frente. Contudo, a insegurança ressurgia. O que ele realmente queria? O que teria que enfrentar? Enquanto os participantes da reunião propunham planos, ele se via dividido entre a possibilidade de se abrir ou se fechar novamente. E no meio dessas interações, uma nova mensagem, vibrante em seu celular, chamou sua atenção. "Rafael, precisamos conversar sobre a coletânea que vamos publicar. Você deve participar." Uma escolha se aproximava, um passo do qual não haveria retorno. Quem ele se tornaria no caminho que estava trilhando? O destino de Henrique VIII poderia ser apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitos. O que o aguardava? O ar estava cheio de expectativa, e Rafael sentiu uma mistura de adrenalina e nervosismo. Lara se afastou um pouco, como que dando espaço para que ele processasse a avalanche de sentimentos que o perpassavam. Quando a reunião terminou e os participantes começaram a se dispersar, Rafael se viu no centro de uma inquietação. Ele precisava tomar uma decisão. O convite de Lara ecoava em sua mente, mas a mensagem sobre a coletânea também o chamava. O que ele realmente desejava? Enquanto pensava nisso, notou Lara conversando com outros membros do grupo, seu sorriso radiante iluminando a conversa. Ela estava viva, cheia de energia, e pareceu por um momento como se estivesse em um universo paralelo onde ele não existia. Isso o fez se sentir pequeno. O que ele tinha a oferecer? O que haveria de especial em sua história, em sua escrita? Com um gesto nervoso, ele pegou seu celular novamente. A mensagem sobre a coletânea ainda estava aberta. "Você deve participar." As palavras se tornavam um peso em seu peito, quase como um desafio. Ele sabia que se dissesse sim, estava entrando em um território desconhecido, onde suas inseguranças e medos poderiam ser escancarados diante de estranhos. Ao observar Lara, percebeu que ela estava olhando diretamente para ele, um brilho curioso em seus olhos. O que havia naquela conexão silenciosa? A ideia de escrever juntos parecia um sonho, mas também um caminho repleto de vulnerabilidades. Ele não queria ser visto como um mero figurante na história da vida dela. Segurando a respiração, tomou coragem e se virou em direção a ela. "Oi, Lara. Sobre seu convite." A voz saiu hesitante, mas firmou a posição, decidindo que precisaria se abrir um pouco mais.
eu adoraria escrever com você. Eu só não sei como isso funcionaria ou como eu poderia contribuir. A expressão de Lara se iluminou com um sorriso que parecia abraçá-lo. Isso é o que torna a colaboração emocionante. Não precisa se preocupar. A ideia é que a gente cresça juntos. Cada um traz seu jeito, suas experiências. Vou adorar te ouvir. Era como se ela soubesse, de alguma forma, as inseguranças que o afligiu e as dissipasse com suas palavras. Ele sorriu à medida que uma onda de alívio o envolvia. A eles não importava o passado ou os erros. O que importava era a possibilidade de criar algo novo. Havia um misto de medo e empolgação, mas, pela primeira vez, a ideia de se arriscar parecia atrativa. Enquanto a conversa se desenrolava e ele se começava a sentir mais à vontade, escutou o barulho do café ao seu redor, mas o som daquele espaço agora parecia secundário. O mundo estava se expandindo e a sensação de pertencimento o envolvia como um cobertor quente em uma noite fria. Os outros participantes começaram a se aproximar, comentando ideias sobre a coletânea que estavam preparando. Rafael, ainda sob a influência daquela conexão fortalecida com Lara, decidiu que não se afastaria mais. E se começássemos um grupo de escrita focado nos erros que nos moldam, o que acham? As palavras saíram antes que ele pudesse pensar duas vezes, mas foram recebidas com entusiasmo. As vozes que antes pareciam distantes estavam agora se entrelaçando como um único coro. Ele se sentia parte de algo maior, um tecido de histórias onde cada fio era essencial. Aquela ideia simples e contundente conectava todos por meio do que havia de mais humano, as falhas e as superações. A temperatura do ambiente parecia mais quente, as expressões mais abertas, e Rafael percebeu que, ao dar um passo à frente, estava também incentivando outros a expressarem suas verdades. Mas a entrega tinha seu preço. Uma pergunta ainda o atormentava. Ele estaria mesmo pronto para enfrentar suas próprias verdades? Enquanto isso, uma nova notificação piscou em seu celular, quase como uma promessa. Rafael, precisamos falar sobre a sua participação na coletânea. Tem alguma história que gostaria de compartilhar? Ele sentiu um frio na barriga e, mesmo nervoso, respondeu: certamente, mas será que estarei pronto para me expor? A resposta estava prestes a ressoar como uma validação de sua escolha. Aquilo era apenas o começo de uma jornada que poderia não só mudar sua trajetória, mas também ressoar em muitas outras histórias. O que mais poderia surgir dessa nova fase? Rafael sentiu seu coração acelerar com a resposta que veio quase em seguida. Claro, estou ansiosa para ouvir sua história. Você tem muito a compartilhar. Havia uma sinceridade na mensagem de Lara que o aquecia, mas também o deixava mais angustiado. O que ele realmente poderia oferecer? Ele olhou ao redor, medindo o espaço que agora parecia cheio de novas possibilidades. As risadas, as conversas animadas e as interações sinceras ao seu redor criavam um ambiente vibrante. No entanto, no fundo de sua mente, uma voz crítica sussurrava que ele não era digno de estar ali, que todos aqueles escritores tinham muito mais a oferecer. Tentou afastar esses pensamentos, mas era difícil. O peso das inseguranças não desapareceu. Levou a mão ao peito como se pudesse silenciar a tempestade interna. Mas uma parte dele sabia que os maiores desafios geravam as histórias mais profundas e as conexões mais verdadeiras. O que se escondia atrás do medo? Quem sabe pode ser disso que você precisa para dar o primeiro passo, disse uma colega próxima, notando sua expressão preocupada. Escrever não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. Ela sorriu encorajadora e, pela primeira vez, Rafael percebeu como a vulnerabilidade poderia se tornar uma forma de coragem. O calor nas suas bochechas aumentou. Ele sabia que precisava enfrentar não apenas o que tinha a dizer sobre seus erros, mas também como eles moldaram a pessoa que ele era hoje. Refinou a ideia em sua mente. E se ele falasse sobre o momento decisivo em que decidiu perseguir seus sonhos, apesar da pressão das expectativas familiares?
A luta interna de querer agradar e, ao mesmo tempo, ser fiel a si mesmo. E se isso fosse a chave? Conectando-se a outras histórias de luta e resiliência, como as que ele vislumbrava nas conversas ao seu redor. Ele precisava falar sobre suas inseguranças, abrir seu coração aos outros, mas como fazê-lo? Seus dedos dançavam sobre a tela do celular, enquanto refletia sobre como expor sua alma, mesmo que apenas para uma página em branco. A ideia de ser lido, de ser julgado, ainda o apunhalava. Você está pensando demais. Apenas comece a escrever como se estivesse contando uma história para um amigo, Lara disse, sua voz soando na sua cabeça como um eco sincero. O simples ato de colocar as palavras no papel poderia criar ovos de empatia e compreensão. Os minutos passaram e a conversa fluiu como um rio caudaloso. Rafael estava energizado e, mesmo com o estômago embrulhado, a ideia da coletânea agora parecia um divisor de águas. O momento de verdade se aproximava. Como se estivesse crescendo, ele finalmente segurou a firmeza que antes parecia tão distante. Vou escrever sobre quando decidi seguir meu próprio caminho e tudo o que isso significou para mim, disse ele a Lara, sua voz subindo levemente, como se as palavras tivessem ganho uma força própria. O sorriso dela se ampliou e seu olhar refletiu orgulho. Estou empolgada para ler isso, você vai me inspirar, vamos juntos nessa jornada. As incertezas começaram a se dissipar, mas cada nova revelação trazia um novo desafio. Raiva, tristeza, medo, para onde eles o levariam? Era um terreno desconhecido, mas ele estava disposto a desbravá-lo. Enquanto isso, as vozes ao redor aumentavam em professora energia criativa, e ele percebeu que não estava sozinho. Eles eram como uma tela, esperando para ser preenchidas com suas cores e histórias. Quando seu celular vibrou outra vez, ele hesitou. Uma nova mensagem de Lara aparecia, com um singelo "Apenas lembre-se, a beleza está na imperfeição". Seria esse o mantra que faltava para ele se soltar e criar? Ele respirou fundo, um novo impulso tomando conta de seu ser. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra apareceu quando sua mente vagou para as possíveis reações dos outros. E se eles não o entendessem? A conversa continuou, mas a dúvida persistia. O que aconteceria quando a verdade finalmente fosse revelada? E assim, entre sorrisos e inseguranças, Rafael sentiu que seu caminho para a autodescoberta estava prestes a se intensificar à medida que navegava por suas histórias e lutava contra suas emoções. Será que ele realmente conseguiria se expor? Estava suficientemente forte para lidar com as consequências? Rafael respirou fundo, deixando sua mente vagar por um instante. As mesas ao seu redor estavam cercadas de escritores fervilhando de ideias. Cada um apressava a escrita, como se o tempo estivesse fugindo e suas histórias precisavam ser capturadas antes que desaparecessem. Ele olhou para o próprio celular, relutando em começar, mas a determinação a crescer dentro dele começava a gritar mais alto que as suas inseguranças. A música suave tocava ao fundo enquanto ele buscava o tom certo para o que queria compartilhar. O que ele queria dizer? O olhar encorajador de Lara o seguia. O "você pode" ecoava em sua mente como um mantra. Ele decidiu que começaria com o que tinha mais aterrorizado seu coração, a decisão de deixar de lado as expectativas. Com cada palavra digitada, ele sentia uma mistura de alívio e ansiedade. A primeira linha surgiu e, de repente, tudo ficou mais claro. A expectativa é um peso que eu carreguei durante anos. Era apenas uma frase, mas na sua mente soou como um grito de liberdade. Escrevendo, as memórias afloraram. Recordou-se de longas noites em que a pressão lhe drenava, em que sonhava com um caminho diferente, mas se sentia preso por cordas invisíveis. A ideia de desapontar sua família o atormentava. Afinal, seus pais sempre desejaram que ele seguisse uma carreira estável, segura, e ele havia treinado sua mente para aceitar isso como uma verdade inquestionável. Mas a verdade estava ali, pulsando. Ele queria ser escritor.
Por que você não faz direito, Rafael? Seria uma escolha mais sensata. Lembrou-se da frase de um familiar durante um almoço em família. A risada dos outros em torno da mesa ecoou em sua cabeça. Era isso que todos queriam, mas não ele. O seu desejo, tão forte, quase chegou a ser sufocado. As lágrimas começaram a brilhar em suas pálpebras. Ele percebeu que havia tentado se encaixar em um molde que não era seu. Mas a escrita era sua salvação, e cada palavra que surgia parecia mais um peso levantado de seus ombros. A história se desdobrava diante dele. Enquanto Rafael se entregava à escrita, uma nova mensagem de Lara pipocou na tela, trazendo uma animação inesperada. Ame sua verdade, Rafael. Quando você olhar para isso amanhã, a dor se transformará em força. Ele sorriu, sentindo o calor da amizade e da compreensão. Aquela força era o que o fazia querer seguir adiante. E com isso, ele começou a compartilhar sua luta, seus altos e baixos, como uma dança de luz e sombras. A prática de expressão começou a quebrar suas barreiras emocionais, e com isso ele encontrou a esperança renascendo dentro dele. Ele não estava só. Cada lágrima era uma história, e cada história não contada era uma dor que poderia ser traduzida em compaixão e empatia. No entanto, à medida que as horas passavam, uma nova preocupação se estabeleceu. E se, ao abrir seu coração, ele abrisse também a caixa de Pandora das memórias não resolvidas? As palavras poderiam ferir não apenas a ele, mas também a outros que poderiam ficar magoados com suas revelações? Esse pensamento lhe causou um frio na barriga. Ele hesitou por um momento, o dedo pairando sobre a tela. O que ele estava prestes a compartilhar não era só uma história, era uma parte dele que podia machucar assim como curar. Rafael olhou ao redor novamente, e agora as vozes pareciam diferentes. Elas vibravam com expectativa, um convite à autenticidade. Ele percebeu que estava prestes a dar um passo enorme, e não estava mais apenas falando para si mesmo. Seria possível que, ao se expor, ele pudesse realmente transformar a dor em algo belo? Ansioso e ao mesmo tempo animado, ele decidiu em seu coração que não seria mais prisioneiro do seu passado. Estou pronto, pensou, a adrenalina borbulhando. Mas o que aconteceria quando ele finalmente colocasse tudo isso para fora? Estaria o mundo pronto para ouvir sua verdade? Rafael sentiu os dedos levitarem sobre a tela. A tensão entre a dúvida e a determinação o forçava a um confronto interno. Ele sabia que cada letra que decidisse digitar poderia ser como uma pedra lançada em águas profundas, provocando ondas que poderiam alcançar outros. E, no entanto, ali estava ele, empurrado por uma necessidade avassaladora de se libertar. Com o coração acelerado, ele começou a digitar. Fui ensinado a temer a decepção dos outros, mas hoje estou pronto para abraçar a minha verdade, mesmo que isso doa. As palavras fluíam como um rio cheio, e a tela começava a se encher de sua história. Enquanto escrevia, uma memória distante surgiu. Era ele, um menino de 10 anos, sentado no escuro de seu quarto. Ouvia os pais discutindo na sala. Suas vozes subiam numa cacofonia de frustrações. Naquela noite, eles discutiam sobre o que seria melhor para o futuro do filho. E Rafael, encolhido no canto, se recordou de ter desejado com todas as suas forças que pudessem vê-lo como ele realmente era. Um menino sonhador que queria ser escritor e não advogado. As lágrimas escorriam. Ele percebeu que por tanto tempo tentara agradar os outros às custas de sua própria felicidade. O peso das expectativas alheias não poderia ser mais sufocante e, ao mesmo tempo, se tornara uma fonte de motivação. Cada palavra digitada era um pequeno ato de rebeldia, uma declaração de independência. Rafael parou por um momento e respirou. O espaço ao seu redor parecia ter se silenciado. Ele voltou a olhar a tela e continuou a escrever. O que mais me machuca é a ideia de que, ao ser quem realmente sou, posso causar dor a quem amo.
mas é impossível viver sob a sombra da expectativa. É preciso escolher ser verdadeiro, mesmo que isso signifique ferir. Ele olhou para a mesa ao lado, onde outros escritores também se entregavam a seus mundos, e um impulso de solidariedade o atravessou. Cada um ali tinha sua própria batalha, sua própria história de superação e autoaceitação. Rafael não estava só. Perceber isso lhe trouxe um pouco de calma. Mas, ao mesmo tempo, uma nova inquietação o dominava. E se a verdade que ele estava prestes a revelar superasse suas expectativas? E se ele se encontrasse desnudado e vulnerável, sem escudo algum? A ideia do julgamento o aterrorizava. Como seria lidar com as reações de amigos, familiares e até mesmo estranhos? Ele sentia as mãos tremendo enquanto digitava. Uma mensagem de Lara surgiu novamente. Lembre-se, Rafael, sua história é sua, e a sua verdade não precisa ser perfeita, só precisa ser autêntica. A frase ecoava em seu espírito, trazendo um sopro de coragem. Com um profundo respiro, ele decidiu que não ia parar. Vou fazer isso, murmurou para si mesmo. Vou compartilhar o que está guardado dentro de mim, mesmo que me doa. E, percorrendo as palavras, ele começou a descrever os medos que o assombravam, as inseguranças e também os sonhos que permaneciam sem ser realizados. Enquanto se expunha, um calor crescente se espalhou por seu corpo. Era o calor do reconhecimento, da compreensão, uma conexão mais profunda com tudo que era humano. Quando Rafael finalmente terminou a primeira parte de seu relato, um turbilhão de emoções invadiu seu ser. Ele estava a um passo da revelação, mas sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Para onde isso levaria? Estaria ele preparado para enfrentar as consequências? Ele olhou uma última vez para o celular, o coração batendo forte. Havia uma força crescente dentro dele, e as perguntas se amontoavam. Com um último toque de confiança, ele começou a se perguntar: o que acontecerá quando eu finalmente clicar em enviar? Este será o fim ou o começo de uma nova jornada? A resposta, no fundo, ainda era incerta, mas uma coisa era clara: ele estava pronto para descobrir. Rafael olhou pela janela enquanto o sol se colocava, tingindo o céu de tons vibrantes de laranja e roxo. Seu coração pulsava acelerado. Depois de dias de reflexão e trabalho árduo, finalmente havia enviado seu relato. O clique do botão enviar foi como uma explosão libertadora, como abrir uma porta que tinha estado trancada por anos. Um misto de alívio e ansiedade preencheu seu peito. Agora, a verdade que ele carregava dentro não era mais só sua. Estava exposta, pronta para ser vista. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. A sensação de liberdade logo se entrelaçou com a ansiedade. O que as pessoas iriam pensar? A ideia de rejeição o assombrava, mas ao mesmo tempo ele sentia uma centelha de esperança. No meio desse furacão interno, Rafael encontrou conforto nas mensagens e interações com os novos amigos que havia feito nas reuniões de escritores. Ao compartilhar suas inseguranças, ele percebeu que era uma luta comum. Todos ali estavam cercados por medos semelhantes. Aquela unidade o fortalecia. No entanto, havia algo mais pairando em sua mente: Lara. Ela estava sempre presente, com seu sorriso iluminador e seu jeito encorajador. Desde a primeira reunião, havia uma conexão palpável entre eles. A amizade florescente começou a evoluir para algo mais. A cada conversa, a cada risada, Rafael se perguntava se poderia abrir seu coração não apenas para seus sentimentos de escritor, mas também para Lara. Ela era a única que parecia entender sua jornada, sua luta e seus anseios. Uma semana se passou e Rafael finalmente recebeu feedback sobre sua coletânea. Com o coração na garganta, ele abriu o e-mail e as palavras apareciam como um vislumbre de luz nas trevas da sua insegurança. Seu relato é tocante, autêntico e profundo. É uma honra publicar sua história. Nesse instante,
tudo ao seu redor pareceu desvanecer. O alívio o atingiu como uma onda forte, lavando a ansiedade que o prendia. Ele havia conseguido, a ousadia de ser verdadeiro havia valido a pena. Com o coração em festa, decidiu que esse era o momento perfeito para abrir seu coração a Lara. Animado, ele convidou-a para um café. Assim que se sentaram, a atmosfera ao redor parecia vibrar com a expectativa. Rafael respirou fundo, sentindo o peso da insegurança, mas também a força que havia conquistado. Lara, sobre o que estou sentindo, ele começou, a voz trêmula. Agradeço tanto por tudo que você tem feito, como você tem me apoiado. Sinto que isso se transformou em algo mais. Seus olhos se encontraram e ele viu um brilho ali. Poderia ser esperança, ou simplesmente o espelho de suas próprias emoções. A expressão dela se suavizou e ela murmurou: Rafael, eu também sinto algo especial. Você me inspira. Aquelas palavras foram como um combustível que incendiou seu coração. O frio na barriga desapareceu quando ele se inclinou, dando-se a liberdade de se expor. Eles conversaram, riram e pela primeira vez ele se sentiu completamente à vontade. Poderia ser agora o início de uma nova fase, um capítulo dedicado ao amor e à amizade, sustentado pela autenticidade que ambos buscavam. Com as semanas passando, a coletânea foi publicada e rapidamente ganhou notoriedade. Rafael começou a receber mensagens de leitores que se sentiram tocados por sua história. Ele soube que havia criado um impacto real, isso era novo. As palavras que antes o deixavam vulneráveis agora traziam conexão e empatia. E o que antes era dor se transformou em força. Uma noite, em um evento de lançamento do livro, enquanto o público aplaudia, Rafael sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era a culminação de tudo o que havia vivido, desde a pressão da família até a luta pela sua verdade. E ao lado dele, Lara estava sorrindo, seus olhos brilhando com orgulho. Trabalhando juntos, ouviram os ecoar das histórias de vida que se misturavam, criando um tecido de experiências que tocavam os corações de todos ali presentes. Ele finalmente compreendeu. A verdadeira realeza reside na coragem de amar e ser amado. Rafael olhou para o público e sentiu que havia encontrado não apenas sua voz, mas um propósito. Ele não estava mais perdido, havia se encontrado. E em cada nova interação, cada riso compartilhado com Lara e os amigos escritores, ele soube que a vida agora era um convite constante à autenticidade. E assim, enquanto o sol se punha em mais um dia, Rafael entendia que tinha a caneta em mãos, pronto para escrever a próxima página de sua vida. Ele tinha em mente que cada dia trazia novas palavras a serem formadas, novas histórias a serem contadas, e sempre havia espaço para o amor e a transformação. A vida é uma narrativa em construção e, assim como Henrique VIII, ele havia escolhido ser o autor de sua própria história. Agora, cada palavra, cada sensação pulsante mostrava a beleza de tudo o que poderia ser. Ele estava pronto para continuar escrevendo e inspirar outros a fazerem o mesmo. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar este conteúdo a alcançar mais corações. Comente suas reações e teorias sobre este final. Queremos ouvir sua voz. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para apoiar este canal. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância desse apoio. E agora, você precisa, deixe este comentário imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Demonstre essa paixão pelo like. Compartilhe instantaneamente com o anúncio da Ressoaleza.